a natureza quer que a água passe por ali, o homem interfere, ela teima, e aí esse conflito aí gera sempre aquelas discussões e que vai estelar onde? Naquele que está com a caneta na mão, que é o prefeito, o secretário, enfim, que precisa aí se posicionar nesse sentido. E novamente então aconteceu, né, prefeito? Nós tivemos dois problemas em relação ali à questão da Formosa. Eu digo na Formosa porque o outro é um pouquinho para cá, onde é as 25 hectares ali. Foi feito um sistema de terraplanagem no açude, onde existiu o açude, que é a propriedade do Diogo Trescato, e nas 25 hectares da prefeitura. E por ali a água escoava, então, buscando a parte mais baixa. O que aconteceu? Essa terraplanagem, quando foi feita, foi deixado um espaço, na semana passada, um valo, só que esse valo acabou desmoronando. Com o desmoronamento, a água ficou toda represada. Nós tivemos uma represa ali nessa parte mais baixa aqui. Estamos abrindo, depois, futuramente, quando nós tivermos esse término de terraplanagem, nós vamos ter que deixar um sistema de tubulação para que essa água possa ser escoada para lá. Não tem que fazer, tem que ser uma nascente, né? Uma nascente e vai ter que ser feito isso daí. Então aquele é um problema, em tese, mais simples de resolver. O problema que gerou maior repercussão e que as redes sociais contam para todo mundo, né? E dão essa possibilidade de a gente estar quase que na hora participando do processo. Eu estive lá no sábado, ainda no período de chuvas, para olhar nos fundos dessas casas. São 6 ou 7 casas que nós temos ali, aonde esse problema está acontecendo, amigo. O que acontece? Nós tínhamos ali uma rede de esgoto que passava por baixo dessas casas. E a rede de esgoto acaba, através das caixas de boca de lobo, coletando também a água da chuva. Há um período um pouco atrás, antes ainda da nossa gestão, eu sei que houve um isolamento porque estava dando problema dentro de uma dessas casas, né? E foi feito um isolamento de rede e colocado então essa parte de esgoto para os fundos, para dentro dessa propriedade que o Sérgio tem ali. Tá? Então o que acontece? Nós temos 6 ou 7 casas que elas não escoam seu esgoto para a parte da frente. Por quê? Porque o nível ali bem nessa primeira parte, é bem mais baixo. O esgoto não vai subir, não tem altura suficiente para ele subir para cair para o outro lado. Então ali o que tem que ser feito? Teria que ser feito agora um sistema de drenagem. Nós estamos lá vendo, o Peninha vai ter que fazer um trabalho de topografia primeiro, para ver se nós temos condição de atravessar. Nós não tínhamos essa condição. E há uma imposição de uma ou duas dos moradores ali que não querem deixar passar a rede nos fundos das casas. Dentro do meu pátio não vou deixar passar aqui. Nossa, se não tem como passar, vai inviabilizar. E aí vem o problema. O que aconteceu? Com a construção do muro, essa água não se dissipou por dentro do campo. Não espalhou, ela ficou concentrada onde tem essas casas aí. Aí veio o problema. O volume de chuva é muito grande, a água vai se acumulando, a umidade começa a chegar a um ponto que o solo não absorve mais. O que acontece? A água fica em cima do solo. E aí acabou de ter esse problema. Estivemos lá com a nossa equipe ontem, levei a Mônica para a gente poder, que é a nossa engenheira, ter um parâmetro de como resolver esse problema. São poucas casas, sim, mas são importantes, nós temos que dar uma condição para eles também. Só que tem que haver essa compreensão. O morador não pode simplesmente eu não vou abrir, eu não quero que faça aqui na minha casa, não vai passar. Não tem jeito. Ali as casas, grande parte delas, se tu for lá olhar, nós sequer temos área de passeio. Eles puseram a cerca e muitas vezes a própria construção em cima dos 6 metros da rua. Então eu não tenho para onde fazer e aonde colocar. Então nós temos que tentar solucionar de forma amigável, vamos dizer assim. A prefeitura vai colocar, se for o caso, deve ser até onde nós imaginamos que a gente consiga fazer uma drenagem, uns 70 metros de cano, eu acredito que seja isso, 80, para que a gente consiga coletar a água que vem de cima dessas casas, porque as primeiras casas que o esgoto vinha para os fundos não vem mais. A gente, antes de fazer o calçamento, nós puxamos uma rede, que daí tem altura, fica mais aqui para cima, e passamos para o lado esquerdo, daqui para lá de quem vai. E aí resolveu o problema do esgoto. Mas o problema da água que desce, não tem. Aí não resolve. Então nós precisamos que haja essa compreensão.
falou-se muito que é a água que vem do calçamento que inundou. Não foi a água do calçamento que inundou. É a água dos fundos, inclusive da própria BR-116, que acaba caindo lá nos fundos desse terreno. Ele é um terreno super úmido, quem conhece lá é um banhado. Ele acaba quando teve um período tão grande de seca, ele esteve mais seco, mas veio um período de chuva de 200 e poucos milímetros, rapidamente aquilo preencheu. E com essa represa, entre aspas, que acabou acontecendo por causa do muro, certamente que as casas onde ali tem a proximidade maior ali do muro, acabou ficando na parte mais baixa inundada. Queremos sim resolver, vamos estar lá trabalhando essa questão, mas eu já vou adiantar, vai ter que sim, assim haver a compreensão do morador. Se os moradores não tiverem essa compreensão de que é necessário que se faça caixas coletoras de água, é necessário que passe o cano aqui nos fundos para que a gente possa dar vazão dessa água para onde a gente tem altura para atravessar. Nós não temos altura. Por que não fizeram isso? Porque não tem altura. A parte do lado esquerdo, o cano é mais alto que onde estão as casas, está na parte baixa. Tu não tem uma bomba para levar essa água para cima, não existe isso. Nós temos que levar esse cano para frente até que chegue num ponto onde tem essa altura para daí passar para o outro lado. Só que precisa ter essa autorização dos moradores, não adianta. Verdade. Ou vai ter que deslocar as 7 casas para outro local, então, porque não vai sair Não água. tem solução, né? Não tem solução. É um problema que tem que haver bom senso, tem que haver a consciência de que o problema está posto. Não é interessante para ninguém que o problema fique sem resolução, e cada vez que der chuva vai dar problema. Não é uma situação que amanhã depois choveu, não vai dar de novo. Se vem chuva nesses volumes que vieram, ou vem uma chuva com um volume maior de intensidade em um curto espaço de tempo, não vai escoar. E aí vai dar problema de novo. A gente percebe que esses problemas de escoar a água, Nildo, não é um problema só do Cristal, é um problema que nas grandes cidades, quando vem um volume muito grande, às vezes pelo crescimento acelerado, ou às vezes por uma falta de planejamento de tubulação, ela não dá conta da vazão. Exemplo que nós temos aqui ao lado de